E fui dar um oi pro Ted também, coitado, tá preso. Mas vamos lá, então. Ó, eu já mandei lá o link, tá, para vocês do simulador e também do site da empresa. É a mesma empresa que tem aquelas bancadas didáticas lá no Senai, é a mesma empresa que criou esse simulador. Então, turma, agora a gente vai falar sobre o inversor de frequência e assim como a gente falou sobre o soft starter, a gente vai ver como que ele trabalha na partida dos motores e aí depois a gente vai ver como a gente consegue fazer esse comando dele, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser acrescentar, podem ficar à vontade e falarem, tá bom? Então, assim como o soft starter e os outros, uma partida direta, uma estrela, triângulo, cada um tem a sua característica quando vai fazer a parte do acionamento desses motores. Quando a gente fala do nosso inversor, ele vai partir numa corrente e ele vai manter essa corrente. O nosso soft start ele vai partir de uma corrente mais baixa, vai aumentar, vai ter uma corrente de pico, mas depois vai abaixar e estabilizar. Enquanto no nosso inversor, ele já vai partir com essa corrente correta, nessa corrente nominal. Então a gente consegue até ver na figura, ele vai sempre se manter nessa corrente nominal. Enquanto os outros, eles vão demorar para chegar. Então essa é uma vantagem já do inversor de frequência. Esse dispositivo, ele vai fazer essa transformação de uma... Ele tem dentro dele, né, várias partes que a gente vai estudar, que eles conseguem fazer a transformação de uma corrente alternada fixa para uma corrente alternada que vai ser variada. Então, com essa variação, vai ser possível variar a frequência que esse motor ele vai trabalhar. Então, dentro dele tem retificadores, conversores de corrente contínua para corrente alternada, que ele consegue fazer essa alteração da frequência. Ele vai controlar a potência que vai ser consumida pela carga, variando essa frequência que vai ser entregue pela rede. Então, vai entrar uma corrente alternada e ele vai conseguir fazer essa variação. Então, quando a gente fala no inversor, até o nome dele já diz, né, o inversor de frequência, a interface dele, né, a gente vai conseguir variar essa frequência. Então, quando a gente tiver uma frequência maior, então a gente vai aumentando a frequência. Até acho que é um modelo que tem lá no Senai, né? A gente vai aumentando essa frequência, a gente vai aumentando a rotação do nosso motor, aumentando essa velocidade do nosso eixo, né? E se a gente trabalha numa frequência mais baixa, a gente vai ter uma velocidade menor. Esse aqui é o esquema dentro desse esquema que a gente tem no nosso inversor de frequência. Então, a gente vai ter a entrada, que vai entrar ali nessa corrente alternada. Nós vamos ter a parte do nosso retificador. Então, essa parte desse retificador é que ele vai transformar essa corrente alternada numa corrente contínua. Por que ele faz isso? Porque ele vai querer sempre alterar essa frequência. A frequência que a gente recebe da nossa rede, né, vai ser sempre 60 Hz. E a gente vai querer fazer essa alteração da nossa frequência para alterar essa velocidade. Então, dentro dele, ele tem essa parte desse retificador, dele transformar a corrente alternada para uma corrente contínua e depois ele transforma de novo para uma corrente alternada. Então, nosso motor ele vai ser de corrente alternada, mas dentro dele tem um processo que a gente vai fazer essas transformações para a gente conseguir transformar a frequência de trabalho dele. Então, quando você seta lá na sua interface do seu inversor de frequência, você vai setar qual frequência você quer. Então, ele vai pegar essa tensão da rede, transformar primeiro para a corrente contínua, depois transformar de novo para alternada na frequência que o usuário solicitou. Tudo isso de forma muito rápida, por causa da constituição desse equipamento. Então, ele vai ser ligado na rede elétrica e a saída dele vai ser ligada numa carga que vai receber essa frequência, né? Então, a gente vai conseguir obter a frequência que nós vamos ter colocado na nossa interface. Ele tem vários estágios, então, até como eu mostrei nessa figura anterior, primeira coisa vai passar pelo retificador. Então, vai transformar essa corrente alternada para uma corrente contínua. Segundo passo, vai transformar essa tensão contínua para uma tensão alternada com essa frequência que o usuário deseja. Depois ela vai ser filtrada, então vai ter um capacitor que vai filtrar essa tensão
para transformá-la da forma mais pura, né, para se tornar uma tensão contínua pura. E os semicondutores, eles vão entrar, também vai ter a parte de semicondutores no seu inversor de frequência, que vão funcionar como uma chave mesmo. Porque toda a parte da frequência que tem que entrar no nosso motor, ele tem que estar defasado em 120 graus, né? Que é como funciona a parte de aplicação dos polos dentro do motor. Aí já é a parte dentro do motor. Então, para fazer essa parte de chaveamento, a gente tem os nossos semicondutores. A gente até lembra lá de novo. Não tem nada a ver, mas quando a gente lembrar de semicondutores, lembrar que eles funcionam como uma chave. Então, essa aqui é a coisa básica que a gente tem que saber dessa parte dos semicondutores, que são como chaves. Então, tem essas etapas que ele vai passar, mas o que a gente precisa saber do inversor de frequência é isso. Vai transformar alternada em contínua, depois, de novo, contínua para alternada. Essa contínua ela tem que ser da forma mais pura, por isso ela vai passar por um filtro. E quando ele faz esse processo, ele vai conseguir alterar essa frequência. Vai ser a frequência que o usuário solicitou, e tem essa parte de semicondutores para frequência ela ter essa defasagem entre elas, né? Então, para o nosso motor ele entender, né, que está trabalhando ali da forma correta, essa frequência ela tem que ser defasada em 120 graus. Então, esse é o esquema de funcionamento do nosso inversor de frequência. Então, dessa forma, a gente conclui aqui de saber o básico, ok? Não é que a gente não foi super a fundo, então aqui a gente sabe os conceitos básicos sobre esses nossos equipamentos. Então, a gente viu sobre os tipos de motores, assíncrono, síncrono, motor de corrente contínua e motor de passo, e o básico sobre o soft starter e o inversor de frequência. Então, a principal diferença entre esse soft starter e o inversor de frequência é, por exemplo, o inversor de frequência a gente não vai mudar a nossa... no soft starter, a gente não vai mudar a nossa rotação. Então, já enquanto no nosso inversor de frequência, a gente consegue alterar ali a parte da nossa rotação, da nossa velocidade. O inversor de frequência, ele vai partir já com a corrente nominal. No soft starter, a gente tem ali uma corrente de pico, não sei, chega a ser tão alta quanto numa partida direta, mas aí depende qual que vai ser a sua aplicação. A gente vai ver na próxima aula também alguns tipos de aplicação e mais diferenças. E vamos ver o que a gente se interessa mais, né? Que é o nosso diagrama de comandos. Ouvi um barulho estranho, não sei se foi um gato. Desculpa. Me deu interrompido. Então é isso. Então aí na próxima aula a gente vai ver essa etapa. Então vamos fazer aqui agora um desafio, né? Desafio que eu vou fazer também com vocês, mas a gente vai rever essa parte de partida de motores, porque aqui a gente falou, né, sobre essa partida direta, tem a estrela triângulo, e a empresa disponibilizou para a gente fazer esse uso, né? Então tá gratuito, e é uma forma da gente relembrar sobre quais são os componentes, até porque a gente vai ver vários componentes que são semelhantes, né? Então, por exemplo, a parte de fusíveis, os relés que são utilizados, a parte das contatoras também que são utilizadas para a gente fazer um acionamento de um motor. Então, a gente vendo essa parte do partida direta, depois a gente adiciona ali um soft starter, fica mais fácil a gente relembrar, né? Então, quando a gente começa, a gente sempre começa do partida direta. Então, vamos relembrar aqui sobre como a gente faz esse acionamento desse partida direta. Está disponível já para vocês, ok? É bem intuitivo, não é nada muito complicado. E ele já vem mostrando o diagrama. Então, aqui o que a gente vai montar essa parte da potência. Então, o que é? Só fazendo uma revisãozinha básica, né? A gente tem a parte do comando e a parte da potência. A parte de potência é até a parte ali que o usuário ele vai ter acesso, né? Então, ele tem acesso ao que é os 24 volts, né? O liga e o desliga. E até uma forma de proteção, né? Tem esse de potência e o de comando. E o de comando é onde propriamente a gente vai entrar com a nossa rede trifásica, né? Com a nossa parte da nossa alimentação de corrente alternada. O de comando é onde a gente tem a nossa energia para acionar o nosso motor, e o de potência é o que vai ser o nosso botão de liga e desliga da nossa parada, né? Quando a gente tem uma chave contatora, que ele vai fazer a parte para permitir ou não a gente acionar o nosso motor, na chave contatora mesmo, né, a gente tem disponível ali para a gente ter essas ligações da parte da potência e da nossa parte de comando.
Então, quando a gente faz essa compra, a gente já tem. E até essa parte de potência é interessante para os usuários, né? Porque já pensou, toda vez a pessoa vai ligar um motor, aí não tem um quadro de comando ali, não tem um quadro dessa parte de potência, toda vez a pessoa vai ter que entrar em contato ali com os 220, com os 380, é um perigo, né? Então, foi também pensado nisso para a pessoa ter esse acesso a essa parte da corrente contínua desses 24 volts. Também é pensado nisso. Então, eu vou desconectar aqui rapidinho, tirar a minha apresentação e vou conectar o meu celular para mostrar para vocês como que... Deixa eu só pegar meu celular que está ali atrás, para mostrar para vocês como que funciona essa parte. Deixa eu conectar aqui, deixa eu desligar. Pronto, então. Eu tô me escutando. Vocês estão me escutando duas vezes? Ah, não, mas eu vou me escutar, eu quero que estou de fone. Ai, deixa eu tirar o fone. Ai, bem doida, professora. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ai, agora eu consigo ouvir vocês. Então vamos lá, ó. Vou colocar para compartilhar a minha tela aqui. Então tá, ó. Quando a gente baixa esse aplicativo, ele é esse meu último aqui, ó, esse Esto Hub. Então, ele é dessa empresa que chama Esto. E ele é um aplicativo de realidade aumentada. Então, a gente consegue trabalhar com ele. Deixa eu tirar. Aí quando você coloca, a gente ainda tem a parte de energias renováveis e a parte da eletrotécnica. O que a gente vai ver é a parte da eletrotécnica. Energia renovável eles não colocaram ainda, mas eles vão colocar depois. Mas a gente vai ver essa parte da eletrotécnica, que é a parte dos acionamentos dos motores. Ele vai mostrar aqui para você todas as partes que tem disponível, né? Então, a experiência prática, que é qual tipo de acionamento que você vai fazer, qual tipo de partida, o esquemático de ligação. Se você quer enviar o relatório, quando você termina e faz tudo certinho, limpar todos os cabos criados. Então, se você viu que tem alguma coisa, você quer recomeçar, né? Você consegue limpar e mostrar ou esconder os nomes dos módulos. Então, vamos lá, ó. Nós temos o nosso código aqui, ó, que também aumentar aqui. Nosso QR Code para a gente conseguir ver a nossa realidade aumentada. Então, é o mesmo modelo, da mesma planta didática que tem lá no Senai. Então, ela tem toda essa parte dos botões de emergência. Aqui, ó, a gente coloca, a gente consegue ver, né? Então, tem a parte do nosso comando aqui, das nossas contadoras, que são os K1, K2 e K3. Tem as nossas chaves e o nosso motor. E esse nosso motor também, ele liga, né? Tem o nosso relé ali, nosso R1. Tem as nossas chaves que nós vamos acionar. E a gente consegue chegar mais perto para a gente ver, né? Ó, a fonte de 24 volts,
os nossos 380 volts, a parte do nosso motor, nosso esquema do nosso motor. Então, a gente consegue ter uma visão como se a gente estivesse mesmo fazendo essa parte prática, a gente consegue ver certinho o nome dos nossos componentes, ok? Então, quando a gente clica aqui, ó, para a gente ver qual que vai ser o esquema que a gente vai ligar, primeira coisa a gente tem que escolher em cima, deixa eu fechar aqui, a gente tem que escolher qual que é a partida que a gente quer fazer. Então, aqui, ó, tem a direta estrela, a direta simples, a direta em triângulo, a com reversão, a estrela triângulo. Então, tem vários tipos para a gente fazer e aprender e dar uma revisada. A gente vai fazer junto aqui a mais simples, tá? Que é a direta estrela, que é aquela que a gente está baseando até para a gente comparar com o do nosso soft starter, né? Então, a gente comparou ali, né, que na nossa partida direta a gente vai ter uma corrente de pico 7 vezes do que a nossa nominal. Então, vamos relembrar como que funciona a gente fazer essa nossa partida. Nosso primeiro comando ali da esquerda é o nosso de potência, então é o que vai ficar ali para o usuário ligar e desligar o nosso motor. E do nosso lado aqui, nós temos o nosso de comando, né? Então, que é o que vai ligar a nossa energia, nossa parte ali da nossa energia elétrica. Então, a gente consegue observar aqui, não, deixa eu dar um zoom para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, a gente consegue visualizar aí, né? A gente consegue dar esse zoom e visualizar. Então, a gente vai ter nossos 24 volts, a gente vai entrar ali numa chave do normalmente fechado, para a gente fazer esse acionamento. Depois a gente vai ter uma outra chave, que a gente vai ter o selo, né? Que é esse nosso botão aqui, a gente vai acionar ele uma vez, mas ele é um botão que, a não ser se a gente ficasse pressionando, né? Um push button, ele só vai passar energia enquanto a gente estiver pressionando. Então, uma vez que a gente energiza ele vai mandar para essa nossa parte do nosso K1 e energizar a nossa contatora. A gente vai fechar aqui o nosso selo, então a gente vai fechar esse nosso selo e a gente vai conseguir manter o nosso motor ligado. Aí, caso a gente depois aperte o nosso S2, a gente vai parar de passar corrente aqui, né? Então, a gente vai desligar o nosso motor. Então, relembrando como a gente faz esse acionamento quando a gente fala de partida direta. E do lado, né, a gente tem o mais simples. Então, aqui, por exemplo, a gente não tem a parte dos nossos, do disjuntor. Então, a gente vai ligar só com a contatora. Então, quando a gente vê ali os fusíveis, né, geralmente eles podem se referir também a um disjuntor, mas aí tem que ver a parte da nomenclatura. Mas aqui nós vamos ligar só na nossa contatora, sem a parte de um relé térmico, nem nada. Mas aqui, ó, também é bem interessante, quando a gente dá esse zoom, e até mesmo quando a gente tem uma contatora, né, a gente acha ela com esse nome, né, de A1 e A2. Então, esse aqui a gente consegue encontrar na parte do comercial também. Então, a gente vai fazer essa ligação seguindo essas nomenclaturas de 11, 12, desses nossos contatos, que é o que a gente consegue achar, tanto no painel, no exemplo do caso da nossa contatora, também numa contatora comercial. Então, não sei se vocês estão achando legal ou não, mas vamos lá, gente, qualquer coisa pode falar. Então, vamos fazer aqui aos poucos. Vamos começar com o nosso de potência. Primeira coisa, a gente vai achar o 24 volts e ligar no 11 ali do nosso S2. Então, a gente tem que achar o 24 e o 11 do nosso S2. Aqui, ele tinha entendido que eu tinha feito alguma ligação, mas não tinha feito nada ainda. Então, aqui, ó, a gente consegue observar que é a nossa fonte de 24 volts, que é onde eu mostrei para vocês. Estou mostrando aí que ele tem um delayzinho. Eu aperto aqui, ele vai ficar azulzinho. Sobre essa parte do QR Code, então, se alguém quiser até que eu imprima e deixe no cenário, porque se ela for impressa também, dá para tanto você projetar em outro celular, né? Ou quanto se você imprimir, você também consegue capturar. E nós temos ali o nosso S2, a gente tem que ligar no nosso 11. Então, se a gente der um zoom, a gente consegue ver que o nosso 11 do nosso S2, que é o nosso botão normalmente fechado, e aí a gente fez a nossa ligação. E a gente já tem o nosso cabinho aqui, que foi uma ligação correta.
Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, né? Mas ele fez um barulhinho. Então, é porque a ligação está correta. Então, aí vamos ver agora onde que a gente vai ligar a nossa outra parte, né? Então, a nossa saída 12, a gente vai ligar no nosso S3, na parte 23 ali, né? No 23, desse contato aqui. Então, aí a gente vai procurar o S3, que tá bem do ladinho. Ele tinha entendido que eu tinha ligado outra coisa. Ficou azulzinho e ficou azulzinho. Ele vai dar essa ligação correta quando a gente faz a ligação correta. Então, ele é bem tranquilo de fazer e muito intuitivo. Eu acho até interessante, mesmo depois quando a gente voltar para a parte, as aulas não forem mais remotas, é interessante a gente fazer às vezes antes aqui e vai para a bancada já bem craque. Depois da bancada, é legal também fazer um com contadores de verdade, né? Que é para a gente ter. Porque aqui, né, a gente tem essas contadoras na parte de trás, né? Elas não ficam expostas, mas é legal a gente fazer na bancada e depois também fazer com os equipamentos que são utilizados realmente na indústria, né? Mas aí vamos continuar, ó. Então, a saída do nosso S3 aqui vai estar ligada do nosso A1 da nossa contatora, né? Para a gente conseguir acionar o nosso motor. Então, a gente já sabe que a saída do nosso S3 vai ser esse aqui. Ficou azulzinho. E o nosso K1, essa aqui, nossa contatora K1. E aqui a gente tem até a mesma simbologia e tá escrito A1. Então, a gente faz essa ligação e ele dá o nosso OK. Aí vamos seguir aqui, o nosso A2, a gente vai ligar no nosso GND. Então, o nosso A2 é a nossa contatora. Quando a ligação tá errada, ele te avisa também. Ai, peraí. Ai, gente, não tá clicando. Vou pegar primeiro do GND. Então, aqui a gente tem a nossa fonte do nosso GND. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ih, gente, não tá clicando. Só porque eu tava fazendo uma propaganda tão boa pro povo. Olha, eu testei antes, só tem até stories no meu WhatsApp mostrando que o negócio funciona. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu limpar a tela do celular aqui, turma, que às vezes é porque tá suja a tela. Calma aí, turma, eu tive que apagar porque ele não tava. Então, a gente vai ligar aqui a nossa saída para o nosso GND. Então, é onde a gente tinha parado, né? Para o nosso GND. E a gente agora tem que criar o nosso contato de selo. Então, o nosso contato de selo vai ser ali do nosso K1 da nossa contatora. Então, a gente tem que procurar na mesma linha da nossa contatora. E vai ser o 13 e o 14 que vão estar ligados em paralelo com o nosso S3, com a nossa botoeira S3. Então, quando a gente dá um zoom, para dar um zoom é só a gente chegar mais perto, tá? Do nosso QR Code. Então, a gente consegue ver aqui, ó. A nossa contatora K1 é essa aqui. Nosso 13 é esse aqui que tá em cinzinha. E a gente vai ligar em paralelo com o nosso S3. Aí vai dar o correto. Então, aqui deu a nossa ligação correta.
Então, dessa forma, a gente conseguiu completar a nossa primeira etapa. Então, a gente tem todo o nosso circuito de potência aqui que o usuário ele vai ter esse acesso. Agora, turma, a gente vai fazer a nossa ligação do nosso circuito de comando. Então, é a parte que a gente vai energizar mesmo o nosso motor, tá? Então, como que é essa parte de energizar esse nosso motor? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que energizar essa nossa contatora. Energizar essa contatora, que ela vai ter essa parte do 24 volts e a parte do nosso 380 volts em corrente alternada. Então, aqui a gente vai ter as nossas três fases, esses 300, e a gente vai ligar essas três fases no nossas contatoras. Então, a gente tem L1, L2 e L3. E daí depois a gente vê onde a gente vai ligar essas saídas. Então, a primeira coisa é ligar as três fases na nossa contatora. Então, a gente vai descobrir onde estão nossas três fases. Aqui, ó. Então, ali, ó. Circuito trifásico 380. Nós temos o R, o S e o T, o I. Então, essas são nossas três fases. E no nosso K1, a gente vai achar ali, ó, o nosso L1, L2, L3. Acho que vocês conseguem visualizar também. Então, ali é a parte da nossa contatora, onde a gente vai ter a nossa ligação na nossa corrente alternada. Então, a gente vai fazer essa ligação. Então, nosso R, a gente vai ligar. Opa, que o dedo foi errado. Então, nosso R, a gente vai ligar no nosso L1, ligação correta. Nosso S no nosso L2 e nosso L3 no nosso T. Então, a gente teve as três ligações corretas. Aí, vamos ver agora onde a gente vai ligar nossas contatoras, tá? Então, aqui, ó. A saída das nossas contatoras, que é chamada de T1, T2 e T3, então elas vão estar ligadas na parte da bobina do nosso motor. E depois essas bobinas, elas vão ser curto-circuitadas para o nosso esquema de partida direta. Então, a gente vai ligar as saídas das nossas contatoras nas bobinas do motor e essas saídas vão ser curto-circuitadas. Então, aqui estão as nossas bobinas do nosso motor de indução trifásico. Então, a gente vai fazer esse esquema em 380 em triângulo aqui, ó. Então, aí vocês conseguem visualizar que é onde a gente vai ligar a saída da nossa contatora. Então, a gente vai pegar aqui. Então, a gente vai pegar essa saída aqui e ligar na nossa contatora. O nosso T2 aqui, a gente vai ligar no outro, bobina, e o terceiro na nossa terceira bobina. E a gente vai depois curto-circuitar nossas bobinas para o nosso esquema de ligação. E parabéns, terminado. Então, se você tem a opção de enviar o relatório por e-mail ou não. Então, você pode deixar de forma automática ou não. E agora eu vou pedir, eu não sei se vai dar muito barulho, mas quem tiver com fone quiser diminuir o fone, porque ele faz um barulhinho meio chato, tá? Aí a gente vai poder fazer a ligação desse motor para conseguir obter a resposta certa. Quem tiver com fone, abaixa aí, porque eu não tenho certeza se vai passar, tá? Aí a gente consegue observar. Se a gente chega mais perto, o motor vai. E aí a gente fez então esse esquema de ligação correta e a gente tem essa animação do nosso motor. Então seria realmente como se a gente tivesse o nosso e a gente consegue dar esse nosso pause e dessa forma a gente tem então a nossa partida direta. A gente pode depois fazer outros, né? Tem estrela triângulo, tem vários tipos de partida, mas a ideia mesmo é quando a gente depois for ver na próxima aula essa parte de partida com o soft start, a gente vê ali, né? Vê o K1, vê um botão, então a gente relembrar o que é cada um quando a gente tem essa parte do nosso diagrama. Então, porque às vezes até a gente consegue fazer, né, de forma automática já, mas também é muito importante para a gente, quanto técnico, saber fazer essa leitura desses diagramas, né? Então, é isso. E é bem interessante que a gente consegue... Opa! A gente consegue visualizar como que é
uma contatora, toda essa parte dos botões, do esquema de ligação, então dá para a gente ter uma noção bem legal de como é feito. Então, dessa forma, bom, deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, tá ouvindo? Beleza, então deixa eu interromper a gravação.